Oi, gente, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula. E para falar a verdade, eu estou bem feliz, estou bem impactado, para falar a verdade. Eu até encaminhei um texto no grupo e quando eu iniciei esse desafio, eu pensei comigo mesmo: se eu conseguir impactar uma alma que seja, para mim esse desafio já está de bom tamanho. E hoje eu recebi em torno de 8 ou 9 mensagens, feedbacks de pessoas que já estão se sentindo melhor, que conseguiram dormir ontem. E isso me traz uma alegria, um preenchimento em mim que é inimaginável. Eu estou muito feliz por isso. Você que ainda não fez a primeira aula, o link está no grupo. Então, eu vou pedir para você acessar a primeira aula, porque a segunda é uma continuação da primeira. A segunda está congruente com a primeira. Então, eu vou pedir para você fazer a primeira aula. A primeira aula foi um exercício bem legal, bem simples. E tudo que eu estou falando aqui, gente, tudo que eu estou mostrando para vocês é o que eu utilizo na minha vida, é o que eu faço na minha vida. Eu não pego algo que eu não faço e entrego para vocês. Não. É tudo o que eu faço para mim, para minha família, para as pessoas que eu atendo. E esse acompanhamento, essa limpeza de 14 dias, muita coisa, muita coisa que está aqui é o que eu utilizo no meu acompanhamento pago também. Então, aproveitem, voltem na aula de ontem, esvaziem o guarda-roupa de vocês, mentalizando, deixar para trás o velho, deixar para trás o velho que está bloqueando a sua energia para que o novo entre. Esvazie o seu armário, panelas que você não usa, roupas que você talvez esteja esperando emagrecer alguns quilinhos, ou que você esteja esperando engordar alguns quilinhos para usar. Há quanto tempo você já está nesse movimento? Não, começa a desapegar. Eu trouxe na primeira aula uma pessoa que eu gosto muito, o Hélio Couto, e ele fala sobre o desapegar, sobre o soltar. Solte aquilo que você não usa mais. Desapegue daquilo que você não usa mais. E quando você começa a fazer esse movimento, mesmo que seja um movimento físico, o seu cérebro, ele começa a entender, o seu campo energético, o seu cérebro começa a entender que você está fazendo um movimento diferente, que você está se preparando para o novo. Para você mudar todas essas suas dores que você vem sentindo nos últimos tempos, você precisa desapegar do que é velho primeiro. Então, primeiro faça esse movimento da aula 1. E a meditação que eu mandei para vocês, pessoal, é uma meditação do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, como eu trouxe para vocês na aula 1, é uma filosofia de vida. Ah, Bruno, mas qual que é a prática do Ho'oponopono que eu estou fazendo? Gente, a prática do Ho'oponopono é a meditação que eu encaminhei para vocês. É uma meditação de 7 minutos e alguns segundos. Essa meditação, ela vai limpar memórias, ela vai limpar programação, ela vai limpar as dores da sua criança. E a sua criança, onde fica armazenado todas as suas dores, todas as suas frustrações. Então, ouça todos os dias. Então, só recapitulando, serão 2 exercícios. Um que eu vou passar aqui na aula, e o segundo é a meditação que você vai ouvir todos os dias que eu mandei o vídeo no grupo. Ficou claro? E sobre o Ho'oponopono ainda, o Ho'oponopono ele vai limpando dores, frustrações, medos, angústias, o excesso de pressão. E é por isso que eu peço para vocês, ouçam todos os dias a meditação, porque vai começar a limpar essa carga emocional associada à frustração, à dor, à angústia. E então façam a meditação, é muito importante, é o exercício principal, ele é mais importante do que o exercício que eu vou mandar aqui também, que eu vou falar para vocês aqui também. Gente, eu separei algumas perguntas, todas as minhas aulas são preparadas, e eu quero que vocês façam
algumas reflexões. Ontem você já mandou um comando para o seu campo que você quer desapegar do que é velho, daquilo que você não usa, do externo, do físico, do que é palpável, do que é tangível. E hoje eu quero levar essa reflexão mais para o interno. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E eu quero que vocês reflitam. O que você continua carregando na sua vida, mesmo sabendo que não faz mais sentido carregar? Talvez aquele relacionamento ruim, aquele relacionamento que você nem sabe por que você está mais, aquele trabalho que você não suporta mais, mas você tem um medo de desapegar do que é velho, você tem um medo de fazer esse movimento. Então, o que não faz mais sentido carregar na sua vida? Olha para a sua vida agora e faça essa reflexão. E pause esse vídeo, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo, pessoal. O pessoal me perguntou se é ao vivo, mas eu tô gravando no dia 21, às 15h10. Tá? Então é no mesmo dia que eu gravo as aulas. Então, o que não faz mais sentido carregar na vida de vocês? Segunda pergunta. Existe alguma situação do passado que você diz ter deixado para trás, mas que ainda influencia suas escolhas, seus pensamentos ou seus relacionamentos? O que do seu passado que não serve, que te traz sofrimento, mas que ainda influencia na sua vida no hoje? Faça essa reflexão. Anote tudo, se possível. E outra pergunta. Se você realmente deixasse para trás aquilo que te machuca, quem você acredita que seria sem essa história? Quem seria você sem o sofrimento que você carrega? E essa pergunta ela é muito interessante, porque você começa a fazer uma reflexão de quem seria eu sem a dor que eu carrego, sem a depressão, sem a ansiedade, sem esse medo que eu carrego. Quem seria você sem essa dor? Faça uma reflexão. Pense como seria a sua vida sem as frustrações que você carrega. E vamos lá, mais uma. O que você gostaria de deixar no passado, mas ainda não conseguiu permitir que fique lá? O que você não está conseguindo desapegar? O que você não está conseguindo soltar? Talvez um medo de ser abandonada, um medo de ser rejeitada, um medo de ficar sozinha. O que você não está conseguindo soltar? O que você não está conseguindo desapegar? Gente, se vocês refletirem sobre essas perguntas que eu estou fazendo, muita coisa já vai mudar. Vocês vão começar a mudar essa chavinha de sofrimento para acabou. Levando em consideração todas as perguntas que, que eu fiz aqui, agora vamos para um outro exercício, e esse é bem importante também. Eu estou falando muito sobre o desapegar, sobre o soltar. Aquilo que você não consegue soltar, aquele sofrimento, aquela rejeição, aquela traição, a sensação de estar sozinha, de ser abandonada, das pessoas não gostarem de você, talvez, essa sensação que você esteja hoje. Você vai pegar agora uma caneta e um papel, pode ser um lápis também. E você vai anotar tudo isso, tudo que está te causando sofrimento, tudo que está te causando angústia. Você vai fazer uma lista agora. Você vai colocar lá, foi abandonada? Abandono. Foi traída? Traição. Problema financeiro? Problema financeiro. Tudo. Tudo que está te incomodando.
Você vai fazer esse movimento do soltar, do desapegar. E quando você terminar de escrever, você vai amassar esse papel, amassa esse papel, levanta com a sua mão direita e você vai fazer uma afirmação para você mesma. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu me desapego, eu solto de todo esse sofrimento. E aí você tem duas opções. Ou você vai queimar para transmutar todo esse excesso de carga que você está carregando, ou você vai rasgar o papel em vários pedaços e jogar no lixo, porque aquilo é lixo, você não quer mais. Então você ou queima, ou você rasga, sempre mentalizando, eu não quero mais isso, eu desapego disso, eu solto esse sofrimento, eu não quero mais isso para minha vida. Com firmeza, com força. E depois que você fizer esse movimento, você já vai sair um peso sair das suas costas, que talvez você nem imaginava que estava carregando. Então ontem você começou esse movimento, você começou a limpar situações que estavam dentro da sua casa, no físico ali mesmo, tangível. E hoje você está olhando para o impalpável, que é o seu interno, que é as suas emoções, que é a sua criança. E você está aprendendo a soltar, você está aprendendo a desapegar as suas dores, aquilo que te machuca, aquilo que te impede de dar um próximo passo. E mais uma vez eu peço. Hoje pela manhã eu já tinha vários feedbacks. Depois que você concluir esse exercício, você vai fazer a meditação. A meditação que está no grupo de 7 minutos. Essa precisa ser feita todos os dias. Eu vou ser repetitivo aqui, tá, gente? Porque tem um fundamento, tem um porquê. E eu quero muito que você comece a fazer esse movimento. Muita coisa já vai começar a mudar na sua vida. Muita coisa já vai começar a se movimentar. E é isso, é o movimento, é o novo. Mas para que o novo chegue, você precisa desapegar dessas emoções velhas, do que você tem em casa que é velho. E essa foi a primeira e a segunda aula. Desapegar primeiro do físico e depois desapegar do emocional, soltar aquilo que não te cabe mais. Para que você comece a ser aquela pessoa que você já mentalizou em algum momento sem sofrimento. E, gente, essa segunda aula eu espero que tenha feito sentido para vocês. Tudo que eu estou falando aqui é muito simples, mas vai trazer um resultado muito grande na vida de vocês. É claro que a gente não promete cura, mas eu acredito que o movimento ele precisa começar a acontecer. Faça o exercício de hoje. Mais uma vez, eu peço a cada um de vocês, gente, o meu canal aqui no YouTube ele é novo. E eu comecei esse movimento há pouco tempo. Então eu peço a sua colaboração para se inscrever, para curtir, para comentar, para compartilhar essa aula com quem precisa, para compartilhar o link de convite para as pessoas participarem desses 14 dias de limpeza. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que eu esteja conseguindo tocar a alma de vocês de alguma forma. Um psicanalista, Jung, ele tem uma frase que eu gosto muito, inclusive que eu coloquei no grupo. É uma alma tocando a outra alma. É uma alma se conectando com outra alma. E eu estou me conectando com vocês. Então, comecem o movimento. Comecem a limpar tudo isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Depois eu peço mais uma vez que compartilhe comigo no privado como que vocês se sentiram. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Até mais.